Olha, Piotr, esta iniciativa de se criar aqui um governo espelho é muito importante. Já aconteceu no PT, fez um governo paralelo durante o governo Collor, lá em 1990, né? É uma espécie de governo espelhado. E é a função do Congresso Nacional e da oposição exatamente de fazer esse acompanhamento, de definir ali o que é importante e o que não é. Afinal, né, deputado, a oposição não é para destruir o país, né? Eu acho que essa sua observação é muito importante. Nós temos uma oposição muito pragmática e programática. E esse Ministério Espelho é a nossa preocupação para com o país. Nós temos nos últimos anos, principalmente a experiência que eu vivi nos últimos 2 mandatos, uma oposição que atrapalhava o país, que parava a pauta, que se manifestava simplesmente contra os temas que o governo propõe. E nós precisamos de exercer de forma coletiva, não só aqui na Câmara, no Senado, primeiro, exercer com transparência, de forma democrática, o exercício fiscalizador. A Câmara tem esse papel fiscalizador. Os deputados não podem ser só a favor ou contra o governo. Tem que ser os olhos da sociedade, fazer propostas, né? Das políticas do governo, da fiscalização. E, ao mesmo tempo, quando nós formos contra um tema, contra uma proposta, nós temos que apresentar uma proposta alternativa, que nosso entendimento é muito melhor. Isso é olhar para o país. Então, o Ministério Espelho é uma forma de organização nossa responsável, que vai ser programática, vai ser uma experiência muito bacana para a própria sociedade. E como é que o senhor vai organizar? O senhor vai montar assessoria, um gabinete na área rural, né, agrícola e agropecuária? Cada deputado ou cada senador, ele vai ser, dentro da sua expertise, dentro da sua intimidade, o responsável por essa pauta de organização. Então, no meu caso, pela minha formação, pela minha militância aqui na casa, eu irei acompanhar, fiscalizar e propor políticas na área do Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, o deputado de Segurança Pública, o deputado de Infraestrutura. É uma forma de você organizar a oposição. Esse seu setor, há muito trabalho. Piotr, o deputado está te escutando, pode perguntar. Deputado Evair Melo, obrigado por nos atender aqui. O senhor falou que vai cuidar da questão da agricultura, mas isso passa pelo MST, que está prometendo um abril de invasões aí, e isso vai contra um conceito, aliás, um artigo constitucional que garante a propriedade privada. E a gente não vê exatamente o governo, nem o inquérito lá dos atos antidemocráticos preocupado com isso. Como é que se faz para lidar com isso? Porque a argumentação da agricultura familiar é muito usada pelo MST para justificar a violência no campo. Piotr, primeiro, sim, obrigado por essa pergunta muito atual. Nós estamos horrorizados que no dia de ontem o Stedley anunciou que vai começar com as invasões de terra no Brasil e hoje 2 pessoas se apresentaram como diretor do MST, confirmaram essas invasões. Nós já estamos acionando a Procuradoria, acionando o Ministério da Justiça e provocando o governo, porque isso é um prenúncio de um atentado, é um prenúncio de um terrorismo e um prenúncio de um crime. Portanto, nós estamos já pedindo, inclusive, que possam fazer intervenções e prisão dessas pessoas. Esse movimento de invasão de terra no Brasil é um movimento terrorista, é um movimento que traz muita estabilidade no campo. O ministro da Agricultura, que eu estou acompanhando desde o primeiro fato, ele já mudou radicalmente, inclusive, ele era simpático na sua discurso. Ele era simpático ao MST, fez palavras de acalento e tudo mais. Nos últimos dias tem se posicionado com mais firmeza ao direito de propriedade. Mas especificamente nós estamos horrorizados com a forma da corda frouxa. O governo está dando para esses terroristas. São Paulo já reagiu, né? O Tarcísio prendeu o Zé Rainha e nós queremos que o Stedley e os diretores hoje do MST também vão para a cadeia, porque eles estão ameaçando um crime, estão ameaçando um terrorismo. Essas pessoas não podem ficar no nosso meio, porque afinal de contas não respeitam a Constituição, não respeitam a lei, porque não respeitam o patrimônio privado, que precisa de ser respeitado nesse país. Nós queremos uma reforma agrária justa. O governo desapropria as propriedades e assente de forma decente as famílias. Agora, invadir patrimônio, jamais, e nós, pela Frente Parlamentar Agropecuária e agora pelo Ministério Espelho, nós não vamos admitir isso em hipótese alguma. Deputado, rapidamente, o senhor não acha estranho que o inquérito dos atos antidemocráticos não esteja, digamos, preocupado com isso? Porque nós estamos falando de afrontar a Constituição no que ela garante do direito à propriedade. Olha, o governo é uma confusão. O governo, ele esconde as imagens dos chamados atos democráticos. Ele não quer a CPMI. Nós queremos a CPMI, sim.
Nós queremos investigar esses atos que o governo chama de terrorismo e, na mesma intensidade, investigar o MST. Por trás do MST estão os financiadores e tem toda uma proteção de arcabouço que leva na cozinha do Palácio do Planalto. O atual presidente da República, ele tem uma ligação histórica e o MST hoje disse, inclusive, que vai cobrar a fatura, porque esteve ao lado do presidente durante a campanha, esteve na sua caminhada e não se sente contemplado com o que o governo está fazendo. Portanto, o governo é coautor dessas invasões de terra. Assim como nós queremos, então, a CPMI do dia 8 de janeiro para investigar e trazer transparência, nós também queremos a CPI do MST para saber quem financia, quem é conivente e quem realmente são os verdadeiros interessados nesse terrorismo no campo brasileiro. Zé Maria, por favor, deputado, de minha parte, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Acho que o Zé tem mais um questionamento, né? Sim, eu queria saber rapidamente os próximos passos, né? Haverá reuniões permanentes, né? Avaliações setoriais. Qual é o próximo passo? O próximo passo agora é cada parlamentar que tem o seu Ministério Espelho, ele vai montar o seu plano de trabalho, vai fazer as proposições, isso vai virar um documento compartilhado a todos nós. É um pouco, na verdade, uma grande organização daquilo que se faz no nosso dia a dia. Isso vai gerar, na verdade, como eu disse, o deputado Deltan é o líder desse trabalho que nos coordena, do nosso grupo, e agora cada deputado vai assumir a sua pasta, vai exercer então o papel de ministro espelho, fiscalizando e propondo. É isso, Piotr. Muito obrigado, portanto, ao deputado Ivair de Mello. Zé Maria, obrigado mais uma vez.